Meu querido filho, minha querida filha, você sabia que existe um momento exato na vida de uma pessoa em que o céu decide que a espera acabou? Você sabia que existe um ponto preciso onde tudo que foi negado, tudo que foi adiado, tudo que foi roubado da sua mão começa a ser devolvido de uma forma que nem a sua própria mente consegue imaginar? Você acreditaria se eu te dissesse que esse momento é agora, que esse ponto exato é hoje, que essa pessoa é você? Eu preciso te fazer algumas perguntas antes de continuar. Quantas vezes você abriu o seu aplicativo do banco com o coração na mão, esperando ver um número que trouxesse alívio, e o que você encontrou foi exatamente o oposto? Quantas vezes você fez as contas, tentou reorganizar, tentou equilibrar e mesmo assim a sensação era de que o buraco ficava maior a cada dia que passava? Quantas vezes você olhou para o que você tem e comparou com o que você precisa, e a diferença entre os dois te tirou o sono, te roubou o apetite, te fez sentar em silêncio num canto da sua casa, carregando um peso que ninguém ao seu redor conseguia enxergar? Eu vi cada uma dessas noites. Eu vi cada uma dessas manhãs difíceis. Eu vi quando você tentou sorrir para quem estava do seu lado, enquanto por dentro você estava se despedaçando de preocupação. E foi exatamente por isso que eu trouxe você até aqui. Não foi por acaso, não foi coincidência, não foi o algoritmo do YouTube que te jogou nesse vídeo. Fui eu, porque o que eu tenho para te dizer hoje não pode esperar mais um dia. Não pode esperar mais uma semana. O que eu tenho para declarar sobre a sua vida financeira a partir de agora vai mudar o número que você vai ver na sua conta. E quando você conferir esse saldo, você vai entender que eu sempre estive no controle. Você chegou até aqui carregando dívidas que parecem não ter fim. Chegou até aqui com um nome que talvez esteja negativado, com boletos que vencem e você não sabe de onde vai tirar, com uma pressão financeira que pesa nos seus ombros como uma pedra que ninguém mais vê, mas você sente o tempo todo. E mesmo assim, você está aqui. Mesmo assim, alguma coisa dentro de você disse: eu vou assistir. Sabe o que é isso? É a minha voz. É a minha mão te puxando para exatamente o lugar onde eu quero te encontrar. Meu filho, minha filha, hoje eu vou falar com você sobre algo que o mundo não te ensinou, sobre bênçãos que já têm o seu nome, sobre decretos que já saíram da minha boca, sobre um saldo que o banco ainda não registrou, mas que o céu já confirmou. E quando você terminar de assistir a esse vídeo e abrir o seu aplicativo bancário, preste atenção, porque o que você vai ver vai te fazer entender que eu sou real, que eu ouvi suas orações e que eu nunca me esqueci de você. Antes de continuar, quero que você faça uma coisa simples. Escreva nos comentários a seguinte declaração: eu recebo hoje tudo que Deus preparou para mim. Porque declarar é o primeiro passo para receber. E eu quero que cada palavra que você escrever sirva como uma semente plantada no solo fértil da minha graça. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o e-book 21 dias de provisão e paz financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca, meu querido filho, minha querida filha. Antes mesmo que o seu despertador tocasse esta manhã, antes mesmo que seus olhos se abrissem para mais um dia, antes mesmo que você tivesse o primeiro pensamento do dia, eu já estava falando sobre você, já estava pronunciando o seu nome nas alturas, já estava emitindo um decreto que nenhuma força desta terra tem poder de revogar, cancelar
ou adiar. E esse decreto tem a ver com o que você vai encontrar quando olhar para a sua vida financeira daqui para frente. Eu preciso que você entenda uma coisa que muito poucas pessoas compreendem de verdade. Um decreto divino não funciona como uma promessa comum. Uma promessa humana pode ser quebrada, pode ser esquecida, pode depender das circunstâncias, da disposição, do humor de quem prometeu. Mas quando eu decreto algo, quando eu, o Deus que criou o céu e a terra, o Deus que sustenta o universo com a força da minha palavra, quando eu decreto algo sobre a sua vida, não existe poder nenhum capaz de impedir que aquilo se cumpra. Nem a dívida que você tem, nem o nome negativado, nem a conta no vermelho, nem o emprego que não veio, nem o negócio que não decolou, nada, absolutamente nada pode anular o que eu já decretei para você. E o que foi esse decreto que saiu da minha boca esta manhã, antes de você acordar? Foi o seguinte, que o ciclo de escassez na sua vida chegou ao fim. Que a temporada de falta, de sufoco, de não vai dar, de onde eu vou tirar, encerrou. Que uma nova estação começou. E essa estação tem nome. Ela se chama provisão. Ela se chama restauração. Ela se chama abundância, que transborda. Eu sei que você pode estar olhando para a sua realidade agora e pensando, mas Senhor, como pode ser que acabou se eu ainda estou no meio do problema? E eu vou te responder com toda a clareza que você precisa, porque existe uma diferença entre o momento em que eu decreto e o momento em que o decreto se manifesta no mundo físico. Quando eu falei, haja luz no princípio, primeiro veio a minha palavra e depois veio a luz. Primeiro eu decreto, depois o mundo obedece. Primeiro eu falo, depois a realidade se ajusta. E foi exatamente isso que aconteceu esta manhã com você. O decreto já foi emitido, a realidade ainda está se ajustando. Mas o ajuste está a caminho e nada vai pará-lo. Pensa comigo. Abraão recebeu a promessa de ser pai de muitas nações quando ele era velho e Sara era estéril. A realidade física gritava, impossível. O corpo de ambos dizia, não vai acontecer. As circunstâncias pareciam uma piada cruel. Mas eu havia decretado. E o decreto foi cumprido. José foi vendido pelos próprios irmãos como escravo, jogado numa cisterna, acusado falsamente, preso num calabouço sem perspectiva. Olhando para aquela situação, qualquer pessoa diria que a vida daquele jovem estava destruída. Mas eu havia decretado que ele seria líder, que ele alimentaria nações, que o que foi planejado para destruí-lo seria exatamente o que eu usaria para exaltá-lo. E foi o que aconteceu. Você acha que a situação de José no fundo de um calabouço era mais grave do que a sua? Você acha que a esterilidade de Sara era mais impossível de resolver do que o que você está enfrentando? Não, meu filho. Não, minha filha. Se eu fiz por eles, eu faço por você. Porque eu não tenho favoritos. Eu tenho momentos e o seu momento chegou. Eu quero que você entenda o peso do que significa um decreto divino emitido especificamente sobre a sua vida financeira. Não é uma sugestão, não é uma possibilidade, não é um talvez aconteça se você merecer. É uma ordem cósmica que foi dada esta manhã e o universo inteiro está se movendo para obedecer. As portas que estavam fechadas vão abrir, não porque você vai forçá-las, mas porque eu vou ordená-las a abrir. As oportunidades que passaram por você vão voltar, não porque você vai correr atrás delas, mas porque eu vou direcioná-las de volta ao seu caminho. O dinheiro que está represado vai ser liberado. Não porque o sistema vai mudar, mas porque eu vou intervir no sistema. Existem bênçãos que têm o seu nome escritas nelas há mais tempo do que você imagina. Há provisões que foram reservadas especificamente para você antes mesmo de você nascer. Há recursos que estão esperando apenas o momento certo para serem transferidos para suas mãos. E esse momento certo, esse exato momento, é agora. É hoje.
É a partir desta manhã em que o decreto foi pronunciado. Não deixe que a sua situação atual te faça duvidar do que eu estou falando. Não deixe que o extrato bancário de hoje te faça descrer do extrato bancário que está chegando. A realidade física é temporária. O decreto divino é eterno. E o eterno sempre prevalece sobre o temporário. Sempre, sem exceção, sem falha, sem atraso, além do tempo que eu mesmo determinei. Quando eu te digo que o decreto saiu da minha boca antes de você acordar, quero que você sinta o peso disso. Que você sinta a seriedade disso, que você entenda que não estamos falando de uma mensagem bonita para animar o seu dia. Estamos falando de uma intervenção sobrenatural na sua vida financeira que já foi autorizada, já foi decretada e já está em processo de manifestação. O que você precisa fazer é apenas continuar assistindo, continuar crendo e continuar declarando, porque a fé declarada acelera a manifestação do decreto. Seu saldo vai mudar. Suas dívidas vão ser quitadas, suas contas vão ser pagas. Sua situação financeira vai se transformar de uma forma que as pessoas ao seu redor não vão conseguir explicar. E quando isso acontecer, você vai lembrar deste momento, deste exato momento em que você estava aqui, ouvindo a minha voz, e escolheu crer. Meu amado filho, minha amada filha, eu sei que essa é a pergunta que habita o fundo do seu coração há muito tempo. É a pergunta que você às vezes faz em silêncio, nas madrugadas quando o sono não vem e as preocupações financeiras pesam demais. É a pergunta que você talvez não tenha coragem de fazer em voz alta, porque sente que seria uma falta de fé, mas que está lá, viva, inquieta, esperando uma resposta. Por que, Senhor? Por que permitiste que eu passasse por tudo isso? Por que a luta foi tão longa? Por que o sufoco durou tanto? Porque eu, que te amo, que busco a ti, que tento fazer o que é certo, passei por tanto antes de chegar até aqui? Eu vou te responder, não com rodeios, não com frases prontas, não com palavras que soam bem, mas não chegam até o seu coração. Vou te responder com a verdade, e a verdade é mais profunda e mais bonita do que você imagina. Primeiro, eu preciso que você entenda algo fundamental sobre o meu jeito de trabalhar na vida das pessoas que eu amo. Eu não opero pela lógica humana. Os meus caminhos não são os caminhos dos homens. Quando os homens querem construir algo, eles começam pela fundação, sobem os tijolos, levantam as paredes e só depois colocam o teto. Mas quando eu quero construir algo extraordinário na vida de uma pessoa, eu muitas vezes começo pelo processo, pelo fogo, pela pressão, pelo vazio. Porque eu sei uma coisa que você ainda não consegue enxergar com clareza. O que você vai receber é tão grande, tão pesado, tão volumoso, que você precisaria ter sido preparado para carregar esse peso. E a preparação, a verdadeira preparação que forma caráter, que forja fé, que produz sabedoria, essa preparação não vem nos dias fáceis. Ela vem exatamente nos dias que você quis desistir, mas não desistiu. Pensa no ouro. O ouro mais puro não é o ouro que ficou na superfície, exposto ao sol e ao vento, fácil de pegar. O ouro mais puro é o que foi tirado das profundezas da terra e passou pelo fogo do refino. O calor queima tudo que não é ouro, as impurezas, a escória, o que não tem valor. E o que sobra depois do fogo? Ouro puro, reluzente, valioso, pronto para ser usado da forma mais nobre. Você passou pelo fogo financeiro, passou pela pressão, passou pela escassez. E sabe o que esse processo fez em você? Queimou a soberba que teria te destruído se a bênção tivesse chegado antes. Queimou a dependência de coisas e pessoas que não poderiam te sustentar a longo prazo. Queimou o orgulho que te impediria de agradecer quando a provisão chegasse. Queimou a ilusão de que você pode se virar sozinho sem precisar de mim. O que sobrou depois de tudo isso? Você. O verdadeiro você, humilde o suficiente para receber,
grato o suficiente para não desperdiçar, sábio o suficiente para administrar o que está chegando, forte o suficiente para manter o que eu vou te dar. Mas tem mais. Há uma segunda razão pela qual eu permiti que a estrada fosse longa antes de você chegar até aqui. E essa razão tem a ver com as pessoas que dependem de você. Porque a bênção que está chegando não é só para você, nunca foi. Quando eu abençoo uma pessoa, eu abençoo através dessa pessoa. A provisão que está chegando vai passar pelas suas mãos antes de chegar a outras mãos. Os recursos que eu vou liberar para você vão alimentar famílias, vão ajudar pessoas, vão plantar sementes em territórios que você nem imagina ainda. E para que você pudesse ser esse canal, eu precisava primeiro garantir que você tivesse passado pela dor de quem precisa. Para que quando você olhasse para alguém em necessidade, você não olhasse com indiferença, mas olhasse com o coração de quem sabe o que é estar naquele lugar. A dor que você viveu te deu compaixão, e compaixão é o combustível que move o tipo de prosperidade que eu tenho para te dar. Uma prosperidade que não se esgota, porque não existe para ser acumulada, mas para ser multiplicada. E tem uma terceira razão, uma razão que talvez seja a mais poderosa de todas. Eu permiti que você chegasse até aqui pelo caminho mais difícil, porque eu queria que quando a bênção chegasse, não houvesse nenhuma dúvida, nem na sua mente, nem na mente de quem está ao seu redor, de que não foi você que conseguiu, que não foi a sua inteligência, o seu esforço, o seu planejamento, a sua habilidade, que foi eu, só eu. Porque quando a virada vier, e ela vem, vai ser tão repentina, tão inesperada, tão fora de qualquer lógica humana, que a única explicação possível vai ser sobrenatural. E quando as pessoas ao seu redor perguntarem como você conseguiu, o que aconteceu, como saiu dessa situação tão difícil, você vai poder olhar nos olhos delas e dizer com convicção: foi Deus, só pode ter sido Deus. E nessa resposta você vai me glorificar. E na minha glória mais bênçãos vão ser liberadas sobre você. A longa jornada não foi crueldade, nunca foi abandono, nunca foi esquecimento, foi preparação, foi formação. Foi o tempo necessário para que tudo se alinhasse perfeitamente para o momento em que o decreto que saiu da minha boca esta manhã se manifeste da forma mais completa e mais gloriosa possível na sua vida. Você não está atrasado, você não perdeu a sua vez, você não foi preterido, você está exatamente no tempo certo, o meu tempo. E o meu tempo é sempre perfeito, sempre, sem exceção. Escreva nos comentários: Deus, eu confio no seu tempo e recebo a minha virada hoje. Meu querido filho, minha querida filha, existe uma realidade paralela à que você enxerga todos os dias. Uma realidade que não aparece no seu extrato bancário, que não está registrada em nenhum sistema financeiro desta terra, que nenhum banco, nenhuma fintech, nenhuma corretora do mundo consegue acessar, mas que existe, que é real, que é concreta, que é a mais verdadeira de todas as realidades, porque foi registrada por mim. E o que eu registro jamais se apaga, jamais expira, jamais é cancelado por insuficiência de fundos. Eu já registrei no céu o saldo que está reservado para você. Preciso que você entenda o que significa esse saldo celestial. Não estou falando de algo abstrato, de uma metáfora bonita para te animar. Estou falando de algo com substância, com peso, com valor concreto. Cada oração que você fez quando estava chorando no escuro, eu registrei. Cada vez que você deu um dízimo apertado, que você plantou uma semente mesmo sem ter certeza de como ia pagar as contas do mês, eu registrei. Cada vez que você escolheu ser honesto, quando mentir seria mais fácil. Cada vez que você ajudou alguém mesmo estando com pouco. Cada vez que você louvou a mim mesmo com o coração partido de preocupação, eu registrei. Cada ato de fé, cada declaração de confiança,
Cada momento em que você ergueu as mãos e disse: Senhor, eu não entendo, mas eu confio em Ti. Eu registrei. E tudo isso que eu registrei tem um valor. Um valor que se acumulou ao longo dos meses, dos anos, talvez das décadas de fidelidade. Um valor que não deprecia, que não é afetado pela inflação, pela crise econômica, pela taxa de juros, pela oscilação do dólar. Um valor que está em moeda celestial. E a moeda celestial jamais perde o poder de compra, porque é lastreada na minha palavra, e a minha palavra é eterna. Esse saldo está prestes a ser transferido do registro celestial para a realidade terrena. E quando essa transferência acontecer, e ela está acontecendo, está em processo neste exato momento enquanto você ouve as minhas palavras, o número que você vai ver na sua conta vai te surpreender. Vai te fazer parar e olhar de novo. Vai te fazer ligar para alguém e dizer: você vai acreditar no que aconteceu? Vai te fazer ajoelhar em gratidão, porque você vai reconhecer que aquilo não tem explicação humana. Mas eu preciso te falar sobre algo que bloqueia essa transferência na vida de muita gente. Algo que age como uma barreira invisível entre o saldo celestial e a realidade terrena. Essa barreira tem um nome: incredulidade. Não é falta de fé declarada. É aquela voz pequena no fundo da sua mente que diz: isso é bonito de ouvir, mas não é para mim. É o pensamento que chega de forma quase automática, dizendo: as outras pessoas recebem, mas a minha situação é diferente, é mais complicada, é mais sem saída. É a comparação constante entre o que você vê na vida dos outros e o que você enxerga na sua, sem perceber que o que você vê na vida dos outros é o resultado de um processo que aconteceu no escondido, exatamente como o seu está acontecendo agora. A incredulidade não é pecado, é um obstáculo. E como todo obstáculo, ela pode ser removida. E eu vou te dizer como. Com declaração, com a sua própria voz pronunciando o que eu já decretei, mesmo antes que a realidade confirme. Porque quando você fala o que eu falo, você se alinha com o decreto. Quando você declara o que eu declarei, você derruba a barreira e abre o caminho para a transferência. Por isso eu quero que você entenda: o saldo celestial que está reservado para você não é pequeno. Não é uma quantia modesta que vai aliviar uma conta e depois acabar. É uma provisão que transborda. É uma abundância que sobra. É um derramamento que vai cobrir não só o que você deve, não só o que você precisa, mas vai gerar excedente. Excedente para você ajudar outros, para plantar em outros, para ser instrumento da minha provisão na vida de pessoas ao seu redor que também estão esperando pela virada. Pensa no que eu fiz com os 5 pães e os 2 peixes. Um menino tinha o suficiente para um lanche. Na conta humana, aquilo não era suficiente nem para alimentar uma família, quanto mais uma multidão. Mas quando aquele alimento passou pelas minhas mãos, quando foi abençoado com a minha bênção e distribuído com a minha ordem, ele alimentou mais de 5.000 pessoas e ainda sobrou 12 cestos cheios. O excedente foi maior do que o ponto de partida. O que sobrou foi mais do que o que havia no início. Isso é o que eu faço com o que passa pelas minhas mãos. E é isso que eu vou fazer com o que está chegando para você. Vou pegar o pouco que você tem agora, vou abençoar com a minha bênção e vou multiplicar de uma forma que não cabe no cálculo humano. O saldo que você vai ver não vai ser resultado de um aumento de salário que faz sentido, de um negócio que cresceu progressivamente, de um planejamento financeiro bem executado. Vai ser resultado de uma intervenção sobrenatural que só pode ser explicada por uma palavra: milagre. E milagre é exatamente o que eu tenho preparado para você, meu amado filho, minha amada filha. Existe uma palavra no vocabulário humano que carrega um peso enorme de esperança. E ao mesmo tempo, quando a pessoa está no fundo do poço,
Essa mesma palavra pode parecer distante demais para ser real. Essa palavra é virada. Você já ouviu histórias de virada? Pessoas que estavam completamente falidas e de repente tiveram uma oportunidade que mudou tudo. Pessoas que estavam endividadas até o pescoço e em questão de meses estavam livres. Pessoas que estavam no zero absoluto e de repente a abundância chegou de um lugar que elas jamais esperariam. Você ouviu essas histórias. Talvez até se emocionou com elas. Talvez até pensou, que maravilha, que bênção para essa pessoa. Mas no fundo, uma parte sua disse baixinho: mas para mim não vai acontecer assim. E é exatamente essa voz que eu vim silenciar hoje. Porque a virada que você sempre viu acontecer na vida dos outros, ela está prestes a acontecer na sua vida. E quando eu digo prestes, não estou usando essa palavra como figura de linguagem. Estou usando como descrição literal do que está se movendo no espiritual agora. Deixa eu te explicar o que é uma virada do ponto de vista do céu. Do ponto de vista humano, uma virada parece um evento repentino, algo que aconteceu de supetão, da noite para o dia. Mas do ponto de vista do céu, uma virada é o resultado de um processo longo de preparação que finalmente chegou ao seu ponto de manifestação. Como quando você enche um copo com água, você fica colocando e parece que nada vai acontecer. E de repente, na última gota, o copo transborda. A virada que as pessoas veem é o transbordar. Mas o que eu vi foi todo o processo de enchimento. E o seu copo, meu filho, minha filha, o seu copo está transbordando. Cada oração foi uma gota, cada jejum foi uma gota, cada lágrima derramada em busca de mim foi uma gota. Cada vez que você escolheu não desistir, foi uma gota. Cada vez que você falou, eu confio em Deus, mesmo sem entender nada, foi uma gota. E o copo encheu. E agora está no limite do transbordar. E a virada, essa virada que você esperou, que você chorou pedindo, que você às vezes quase desacreditou que viria, está aqui. Mas eu preciso te preparar para o formato da sua virada. Porque a virada nem sempre chega pelo caminho que você esperava. Às vezes, ela chega por um telefonema inesperado de alguém que você nem estava em contato. Às vezes, ela chega por uma oportunidade de negócio que aparece do nada, que você não planejou, que você não buscou, mas que de repente está na sua frente. Às vezes, ela chega por meio de uma decisão judicial que resolve algo que estava travado há anos. Às vezes, ela chega por uma ideia que surge de madrugada, uma insight tão claro que você sabe que não veio da sua própria mente, veio de mim. Às vezes, ela chega pela aprovação de um crédito que tinha sido negado repetidas vezes. Às vezes, ela chega por um cliente que aparece e fecha um negócio maior do que você sonhava. Às vezes, ela chega de uma forma completamente diferente de tudo isso, de um jeito que você não vai conseguir prever, mas vai reconhecer quando acontecer. O que eu preciso que você faça é uma coisa: fique acordado, esteja atento. Não deixe a virada passar pela sua vida, enquanto você está tão focado no problema que não consegue enxergar a solução chegando. Muita gente perde a bênção porque está tão olhando para o que não tem, que não vê o que eu estou trazendo. Eles estão tão focados na dívida que não percebem a oportunidade. Tão concentrados no fechado que não veem o que está abrindo do outro lado. Quero que você também entenda que a virada financeira que está prestes a acontecer na sua vida não é uma virada isolada. Ela faz parte de uma transformação maior que eu estou operando em todas as áreas. Quando a área financeira muda, a área da saúde respira diferente. Quando as finanças se estabilizam, os relacionamentos relaxam. Quando o dinheiro para de ser fonte de tensão, a família para de ser campo de batalha. A virada financeira é o gatilho para uma série de transformações em cadeia que vão renovar a sua vida de uma forma que você nem consegue imaginar completamente ainda. Prepare o seu coração.
Prepare a sua mente, prepare as suas mãos para receber. A virada está chegando e ela tem o seu nome escrito nela. Escreva nos comentários: minha virada chegou. Eu recebo em nome de Jesus. Meu querido filho, minha querida filha, eu nunca opero em silêncio absoluto. Mesmo quando você não consegue me ouvir claramente, mesmo quando as circunstâncias barulhentas da vida parecem abafar a minha voz, eu nunca paro de me comunicar. Eu nunca paro de deixar rastros, de plantar sinais, de posicionar marcadores ao longo do seu caminho que apontam para onde estou te levando. E hoje eu preciso abrir os seus olhos para perceber algo importante. Eu já coloquei sinais no seu caminho que indicavam que esta temporada estava chegando. E você passou por eles sem reconhecê-los como o que eram. O primeiro sinal é o mais óbvio e justamente por isso o mais fácil de ignorar. É esse vídeo. O fato de você estar aqui assistindo isso, ouvindo essas palavras exatamente hoje, não é casualidade. Das milhões de coisas que você poderia estar assistindo agora, das infinitas possibilidades de como você poderia estar passando esse tempo, você está aqui. Isso foi planejado por mim. Isso é um sinal. E se você está recebendo esse sinal, é porque chegou o momento de receber também o que o sinal aponta. O segundo sinal são os pensamentos que vieram recentemente sobre mudança. Talvez tenha sido um sonho que você não conseguiu esquecer. Talvez tenha sido uma ideia que surgiu de repente enquanto você estava no banho, dirigindo, lavando louça. Uma ideia tão específica e tão boa que você pensou: de onde veio isso? Talvez tenha sido uma sensação forte de que algo estava prestes a mudar. Uma certeza inexplicável de que a situação não ia ficar como estava. Esses pensamentos, esses sonhos, essas ideias não vieram da sua mente. Vieram de mim. São sinais. São avisos antecipados de que a mudança está chegando. O terceiro sinal são as pessoas que eu coloquei no seu caminho recentemente. Presta atenção nisso. Quem apareceu na sua vida nas últimas semanas ou meses que não estava lá antes? Quem te ligou depois de muito tempo sem contato? Quem eu trouxe de volta para o seu convívio? Quem entrou de forma nova e inesperada na sua trajetória? Muitas vezes, as pessoas que eu posiciono ao redor de alguém antes de uma grande virada são instrumentos que vão fazer parte do processo da bênção. Um contato que vai virar um negócio, um amigo que vai indicar uma oportunidade, um familiar que vai trazer uma informação que muda tudo. Não subestime as conexões que eu estou fazendo agora. Cada pessoa que entrou na sua vida recentemente pode ser um elo da corrente que vai te puxar para cima. O quarto sinal são as portas que fecharam. Eu sei que isso parece contraintuitivo. Uma porta fechada como sinal de bênção? Mas sim. Quando eu fecho uma porta na vida de alguém que eu estou guiando para uma virada, não é punição. É proteção e direcionamento. Aquela porta que fechou, aquele emprego que não veio, aquela proposta que não foi aceita, aquele negócio que não aconteceu, fechou porque a passagem por aquela porta te levaria para longe da porta que eu reservei para você. A porta que está prestes a abrir na sua vida é infinitamente maior e melhor do que todas as portas que fecharam antes. E quando ela abrir, você vai olhar para trás e agradecer por cada porta que foi fechada. Porque cada não que você recebeu era um redirecionamento para o maior sim que está chegando. O quinto sinal, e esse é o mais importante, é a fome espiritual que você tem sentido. A vontade de buscar a mim mais, o desejo de ouvir a minha voz. A sensação de que tem algo maior sendo preparado, que você precisa estar alinhado espiritualmente para receber. Essa fome não vem de você, vem de mim. Quando eu estou prestes a fazer algo grande na vida de uma pessoa, eu primeiro provoco fome espiritual nela, porque eu quero que ela esteja conectada comigo no momento da bênção, para que saiba que fui eu
para que me glorifique, para que a bênção tenha uma base de gratidão e fé que a faça perdurar. Você sentiu essa fome? Você sentiu esse desejo? Se sim, e eu sei que você sentiu, porque eu sei quem chega até aqui, então esse é o maior de todos os sinais. Você está pronto. Você está alinhado. Você está na posição certa para receber o que está vindo. Abra os olhos para os sinais que eu já coloquei no seu caminho. Eles estão lá e eles todos apontam para a mesma direção, para cima, para a frente, para a virada, para o saldo que está chegando. Meu amado filho, minha amada filha, chegou o momento de falar sobre algo que muita gente prefere evitar, porque é desconfortável, porque mexe em feridas antigas, porque confronta verdades que a gente prefere não olhar de frente. Mas eu te amo demais para te poupar dessa conversa. Porque o amor verdadeiro não é o amor que te diz só o que é agradável. É o amor que te diz o que você precisa ouvir para ser livre. Existem correntes invisíveis que prendem bênçãos, que bloqueiam provisões, que represam o que deveria fluir. E essas correntes têm formas diferentes. Algumas são espirituais, algumas são emocionais, algumas são comportamentais. Mas todas elas têm uma coisa em comum. Foram construídas ao longo do tempo e só podem ser quebradas com a minha força e com a sua disposição para agir. A primeira corrente que precisa ser quebrada na sua vida é a corrente da maldição financeira geracional. Você já parou para pensar nos padrões financeiros que existem na sua família há gerações? Se você olhar para a história financeira da sua família, seus pais, seus avós, talvez seus bisavós, o que você vê? Um padrão de escassez que se repete? Uma história de nunca sobra, de sempre falta, de dívidas que passam de geração para geração? Isso não é coincidência, não é azar, não é destino imutável. É uma corrente que foi forjada em algum ponto da história da sua família, talvez por um pecado, talvez por um acordo errado, talvez por uma palavra de maldição que alguém pronunciou e que foi passada adiante como herança indesejada. Mas eu tenho uma boa notícia. Correntes geracionais quebram, e elas quebram em alguém. Alguém tem que ser o ponto de virada. Alguém tem que ser o elo da corrente que decide: na minha geração, esse padrão acaba. Eu te digo hoje, esse alguém é você. Você foi escolhido para ser o divisor de águas na história financeira da sua família. Você vai ser aquela de quem os seus filhos, seus netos vão falar. Foi naquele tempo que tudo mudou. Foi a partir de mim que a nossa família começou a prosperar. A segunda corrente é a corrente do medo. Medo de perder o que tem, medo de arriscar, medo de acreditar demais e se decepcionar, medo de prosperar e depois perder tudo. O medo é uma corrente que paralisa, que faz você ficar quieto quando devia avançar, que faz você recusar oportunidades quando devia abraçar, que faz você guardar o que devia plantar. O medo financeiro é uma das ferramentas mais usadas pelo inimigo para manter pessoas boas, pessoas de fé, pessoas que eu quero abençoar, presas numa zona de sobrevivência quando deveriam estar vivendo em abundância. Eu declaro hoje, o medo que prendeu você vai ser quebrado. A partir de agora, cada decisão que você tomar não vai mais ser tomada pelo filtro do medo, mas pelo filtro da fé. Cada oportunidade que vier na sua frente vai ser avaliada não pela pergunta, e se der errado, mas pela pergunta, e se for o que Deus preparou para mim? Essa mudança de perspectiva, do medo para a fé, é a chave que destranca o que estava preso. A terceira corrente é a corrente da fala negativa. Quantas vezes por dia você diz coisas sobre a sua situação financeira que contradizem o que eu estou declarando sobre você? Não tenho dinheiro, nunca consigo sair das dívidas. A minha vida sempre foi assim. Não é para mim. Cada uma dessas frases é um tijolo construindo uma parede entre você e a sua bênção. Porque as palavras têm poder. Isso não é apenas doutrina religiosa, é lei espiritual.
A boca é uma arma, e você pode usar essa arma a seu favor ou contra si mesmo. A partir de hoje, eu declaro que a sua fala vai mudar. Não porque você vai fingir que a realidade não existe, mas porque você vai falar uma realidade maior do que a que seus olhos veem. Em vez de não tenho dinheiro, você vai declarar: Deus supre todas as minhas necessidades. Em vez de nunca consigo, você vai declarar: eu posso todas as coisas por meio de Cristo. Em vez de não é para mim, você vai declarar: eu sou herdeiro das promessas de Deus. E essas declarações, repetidas com fé, vão desmantelar a corrente da fala negativa, tijolo por tijolo, até que ela caia completamente. A quarta corrente, e talvez a mais difícil de falar, é a corrente da falta de perdão. Sim, falta de perdão e situação financeira têm uma conexão espiritual profunda. Quando você guarda mágoa, quando você carrega rancor, quando você mantém um processo de ressentimento contra alguém que te fez mal, essa energia negativa cria um bloqueio no fluxo de bênçãos na sua vida. Não porque eu te puna por não perdoar, mas porque o não perdão te mantém conectado ao passado, e as bênçãos que eu preparei estão no futuro. Para caminhar para o futuro, você precisa soltar o passado. E soltar o passado significa perdoar. Não porque a outra pessoa mereceu, não porque o que fizeram foi certo, mas porque você merece ser livre. Eu quebro hoje, com a minha autoridade, cada corrente que prendeu as suas bênçãos. Quebro a corrente geracional. Quebro a corrente do medo. Quebro a corrente da fala negativa. Quebro a corrente do não perdão. E no lugar onde cada corrente existia, eu planto abundância, coragem, declarações de fé e liberdade. A partir de hoje, o fluxo está aberto. A partir de hoje, o que estava represado começa a fluir. A partir de hoje, o saldo que o céu registrou começa a se manifestar na terra. Escreva nos comentários: toda corrente é quebrada. Eu sou livre para prosperar em nome de Jesus. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 dias de provisão e paz financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu querido filho, minha querida filha, existe uma lei que permeia toda a criação. Uma lei que eu mesmo estabeleci desde o princípio dos tempos. Uma lei que é tão real e tão irrevogável quanto a lei da gravidade, quanto a lei do dia e da noite, quanto a lei das estações do ano. Essa lei diz o seguinte: tudo que é plantado na hora certa será colhido. Tudo, sem exceção. Sem falha, sem esquecimento da minha parte. Você plantou. Por mais tempo do que você consegue contar, você plantou. Plantou em fé, mesmo sem ver resultado. Plantou em oferta, mesmo quando era sacrifício. Plantou em oração, mesmo quando o céu parecia fechado. Plantou em honestidade, mesmo quando desonrar seria mais conveniente. Plantou em serviço, em dedicação, em tentativas, em levantadas depois de quedas, em novas manhãs depois de noites destruidoras. Você plantou tanto que às vezes até esqueceu o que estava plantando e em que solo estava plantando. Mas eu não esqueci. Cada semente que você lançou, eu vi. Cada grão que caiu em solo fértil da sua fé, mesmo que você não soubesse que a fé estava lá, eu cuidei. Eu reguei nos bastidores. Eu protegi do frio, do vento, dos pássaros que queriam roubar antes que germinasse. Eu cuidei de cada semente que você plantou com a atenção de um pai que ama o seu filho e quer ver o jardim dele florescer da forma mais esplêndida possível. E agora chegou a estação da colheita. E eu preciso que você entenda o que significa estação da colheita do ponto de vista do meu reino.
Uma colheita não é uma colheita quando você vai buscar um fruto por vez, quando você vai catando lentamente, quando é um processo que dura anos. Uma colheita é quando tudo que foi plantado ao longo de um longo período amadurece ao mesmo tempo e está disponível para ser recolhido de uma vez. É abundância concentrada. É resultado de muito tempo de investimento chegando de uma vez só. E é exatamente isso que está acontecendo na sua vida. Todas as sementes que você plantou nos últimos meses, nos últimos anos, algumas delas talvez até décadas, estão amadurecendo ao mesmo tempo. As sementes de fé estão maduras. As sementes de obediência estão maduras. As sementes de generosidade estão maduras. As sementes de oração estão maduras. E quando sementes maduras não são colhidas, elas caem e se perdem. Mas isso não vai acontecer com você, porque eu vim te avisar. É hora de colher. É hora de estender as mãos e receber. É hora de abrir espaço na sua vida para o que está chegando, porque o volume da colheita exige espaço. Exige que você faça caber o que está vindo. Exige disposição mental e espiritual para receber em abundância o que você por tanto tempo esperou em escassez. Deixa eu ser bem específico sobre o que significa não pode mais ser atrasada. Existem bênçãos que têm prazo, não prazo de validade. Elas não expiram, mas prazo de manifestação. Existe um momento específico que eu determinei para cada bênção se manifestar na vida de cada pessoa. E quando esse momento chega, o universo inteiro se mobiliza para que aquela bênção aconteça. Nada pode bloquear uma bênção que chegou no seu tempo exato. Nem o inimigo, nem a sua dívida, nem o seu histórico, nem o seu passado, nem o seu nome negativado. Quando o tempo de Deus chega, a bênção acontece. Ponto. E o tempo de Deus para a sua colheita chegou. Não chegou ontem, não chega amanhã. Chegou agora, chegou hoje. Chegou neste momento em que você está ouvindo essas palavras com o coração aberto e a fé acesa. Você sabe o que aconteceu com Ruth. Ela passou por uma temporada brutal. Perdeu o marido, acompanhou a sogra num caminho de incerteza, foi para uma terra estranha, sem nada, sem perspectiva, sem garantias. E o que ela fez? Trabalhou, serviu, foi humilde, colheu o que os outros deixavam para trás, as espigas que caíam no chão durante a colheita dos donos do campo. E então chegou o momento em que Boaz, um homem de posição, de riqueza, de influência, olhou para ela e disse: eu vi o que você fez, eu vi a sua fidelidade, eu vi a sua dedicação. E tudo mudou, de uma vez, em pouco tempo, de forma que transformou completamente a sua história e a história dos que vieram depois dela. Você é Ruth nessa história. Você colheu as espigas que sobravam por muito tempo. Trabalhou nas margens enquanto outros trabalhavam no centro. Sobreviveu enquanto outros prosperavam. Mas chegou o dia em que o dono do campo olhou para você, e o dono do campo é eu, e disse: eu vi tudo, e chegou a hora. A colheita não pode mais ser atrasada. Seu tempo chegou, meu amado filho, minha amada filha. Existe algo que eu preciso compartilhar com você que vai mudar completamente a forma como você enxerga esse período de espera que você viveu. E não é só sobre o que está chegando, é sobre o que aconteceu com você durante o processo de espera. Porque enquanto você esperava pela bênção, eu estava preparando as suas mãos para segurar o que estava chegando. E a preparação das mãos é tão importante quanto a chegada da bênção. Pensa comigo, se eu te desse agora mesmo uma quantia enorme de dinheiro, um valor que resolvesse todas as suas dívidas, que te desse uma reserva, que te colocasse em conforto, mas suas mãos não estivessem preparadas para administrar esse dinheiro, o que aconteceria? Aconteceria o que acontece com a maioria das pessoas que recebem riqueza sem preparo. Em pouco tempo, o dinheiro vai embora. Não porque elas são más pessoas, não porque eu tirei de volta,
mas porque as mãos que não foram preparadas para segurar o extraordinário deixam escorrer o extraordinário. Eu vi isso acontecer tantas vezes. Pessoas que receberam heranças inesperadas e perderam tudo em poucos anos. Pessoas que ganharam na loteria e foram à falência. Pessoas que fecharam negócios grandes e ficaram ainda mais endividadas porque não tinham a estrutura interna para administrar o que chegou. As mãos delas não estavam preparadas, mas as suas estão. E eu vou te explicar como eu as preparou. A primeira forma como eu preparei as suas mãos foi através da experiência da escassez. Quando você sabe o que é não ter, você sabe o valor do que tem. Quando você viveu a angústia de conta sem dinheiro, você nunca mais vai tratar dinheiro com descuido. Quando você sabe o peso de uma dívida, você pensa 2 vezes antes de criar outra desnecessariamente. A escassez que você viveu não foi cruel, foi pedagógica. Foi a escola onde eu te ensinei o valor da provisão. E quem aprendeu esse valor na escola da vida não desperdiça quando a abundância chega. A segunda forma foi através das pequenas responsabilidades que eu te dei ao longo do caminho. Cada centavo que você administrou com honestidade quando tinha pouco foi um teste de fidelidade. E eu observei, eu avaliei, porque eu disse na minha palavra que quem é fiel no pouco, sobre muito será posto. Isso não é poesia, é princípio, é lei espiritual. É a minha forma de promover quem demonstra que pode ser confiado com mais. E você foi fiel. Mesmo com pouco, você foi honesto. Mesmo com pouco, você deu. Mesmo com pouco, você não abandonou os seus princípios em busca de atalhos desonestos. A terceira forma foi através das relações que eu consolidou ao seu redor. Eu removi pessoas que trariam dano e posicionou pessoas que trarão valor. Esse processo de limpeza relacional é parte da preparação, porque dinheiro nas mãos erradas, com as pessoas erradas ao redor, se perde rapidamente. Mas dinheiro nas mãos certas, com pessoas que têm visão, integridade e alinhamento, esse dinheiro cresce. E o círculo de relações que eu construiu ao seu redor está calibrado para ser um ambiente de crescimento, não de perda. A quarta forma, e essa é a mais preciosa de todas, foi através do desenvolvimento do seu relacionamento comigo. Porque o segredo da prosperidade sustentável não está numa fórmula financeira, não está num método, não está numa estratégia de mercado. Está na intimidade comigo. Quando você me conhece, você ouve a minha voz. Quando eu te oriento sobre investimentos, sobre negócios, sobre decisões financeiras. Quando você tem intimidade comigo, eu te previno de armadilhas antes que você caia nelas. Quando você está conectado a mim, eu te dou sabedoria sobrenatural para administrar o natural. E essa conexão, que foi aprofundada justamente porque a dificuldade te trouxe para os meus joelhos, é o maior recurso que você tem. Suas mãos estão prontas, meu filho. Suas mãos estão prontas, minha filha. Prontas para segurar o extraordinário, prontas para administrar a abundância, prontas para fazer o que os outros não conseguiram fazer com o mesmo recurso, multiplicar, plantar, expandir e abençoar outros com o transbordamento. Receba. Com as suas mãos preparadas, abertas e cheias de fé, receba. Escreva nos comentários: minhas mãos estão prontas para receber o extraordinário de Deus. Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso te contar algo que aconteceu antes que você chegasse aqui hoje. Algo que você não viu, que não vai encontrar registrado em nenhum lugar desta terra, que nenhum ser humano poderia testemunhar, mas que é tão real quanto o ar que você está respirando agora. Hoje, nas alturas, no conselho do céu, no lugar onde as decisões eternas são tomadas e os destinos são confirmados, o seu nome foi pronunciado. Não por você, não por nenhum intercessor humano, por mim, pelo Deus do universo. E quando eu pronuncio um nome nas alturas,
O céu inteiro para ouvir, porque sabe que o que está prestes a ser declarado vai mudar a realidade da pessoa cujo nome foi chamado. E o que eu declarei quando pronunciei o seu nome? Declarei que o tempo de espera chegou ao fim. Declarei que a provisão que estava represada ia ser liberada. Declarei que as portas que estavam fechadas iam ser abertas. Declarei que o inimigo ia devolver tudo que tentou roubar da sua vida, com juros. Declarei que a sua história de escassez tinha um capítulo final e que o próximo capítulo tinha um nome completamente diferente. Você pode estar pensando, mas por que o meu nome? Por que não o nome de alguém com mais fé, com mais experiência espiritual, com um histórico de vida mais consistente? E eu vou te responder com uma verdade que quero que entre no mais fundo do seu coração. Eu não chamo os perfeitos, eu perfecciono os que eu chamo. Eu não escolho os fortes, eu fortaleço os que eu escolho. Eu não pronuncio o nome de quem nunca falhou, porque esses só existem no céu. Eu pronuncio o nome de quem, apesar de ter falhado, apesar de ter duvidado, apesar de ter caído, continuou voltando para mim. Continuou acreditando, mesmo com fé trêmula. Continuou orando, mesmo sem ter certeza de que estava sendo ouvido. Continuou de pé, mesmo com os joelhos tremendo. Você voltou para mim. Você está aqui agora. E isso é o suficiente. Isso é mais do que suficiente. Isso é o critério. Não a perfeição, mas a persistência. Não a ausência de dúvida, mas a presença constante mesmo com a dúvida. E é por isso que quando o céu abriu o livro e os nomes foram pronunciados, o seu estava lá, nítido, claro, inconfundível. Agora eu preciso que você entenda o que significa ter o seu nome pronunciado nas alturas num contexto financeiro. Significa que as bênçãos financeiras que estão com o seu nome deixaram de estar no compartimento do aguardando o momento certo e foram transferidas para o compartimento do em processo de manifestação. Significa que os anjos, que são ministros da minha provisão, foram enviados com uma missão específica que envolve o seu endereço. Significa que o sobrenatural começou a se mover no natural da sua vida de uma forma que você vai começar a perceber nas próximas horas, dias e semanas, em oportunidades que aparecem, em ligações inesperadas, em ideias que surgem, em coincidências que definitivamente não são coincidências. Quero que você guarde esse momento. Quero que você lembre que hoje, neste exato dia, o seu nome foi pronunciado nas alturas. E quando a bênção chegar, quando o saldo mudar, quando a virada acontecer, volte a esse momento, volte a essa memória e saiba, foi aqui que tudo começou. Foi aqui, quando você estava ouvindo a minha voz com o coração aberto, que o decreto desceu do céu para a terra. Foi aqui que a virada foi iniciada. Há pessoas que passam a vida inteira esperando um sinal de que eu as vi, esperando uma confirmação de que não estão sozinhos, esperando uma prova de que eu me importo com a situação específica delas, com a dívida específica que elas têm, com a necessidade específica que elas carregam. Esse vídeo é esse sinal para você. Essa mensagem é essa confirmação. Essas palavras são essa prova. Eu vi você. Eu ouço você. Eu me importo com tudo que diz respeito a você. Cada centavo que você deve, cada conta que te tira o sono, cada sonho financeiro que você guardou no coração e teve vergonha de falar em voz alta porque parecia impossível. Eu me importo com tudo isso. E hoje eu agi. Hoje o seu nome foi pronunciado e nada mais vai ser como era antes. Existe uma passagem que eu quero que entre no seu coração agora. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Isso não é poesia, não é linguagem religiosa bonita, é uma declaração literal de como eu me relaciono com os que me buscam. Meus olhos estão sobre você agora. Meus ouvidos ouviram cada oração que você fez. E hoje eu respondi.
Hoje, o seu nome foi pronunciado e a resposta está a caminho. Prepare o seu coração para o que está chegando, não com ansiedade, com expectativa, com a paz de quem sabe que o que foi decretado será cumprido, com a tranquilidade de quem entende que quando Deus fala, o universo obedece, com a alegria antecipada de quem já vê pela fé o que os olhos físicos ainda não enxergam. Seu nome foi pronunciado, sua virada está confirmada, seu saldo está prestes a surpreender você. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao capítulo que eu guardei com mais cuidado, com mais amor, com mais peso de glória do que qualquer outro nessa mensagem. Não é por acaso que esse é o último capítulo antes da conclusão. É porque tudo o que foi dito antes, cada decreto, cada promessa, cada revelação, foi construindo uma fundação para que o que eu vou te falar agora pouse em solo firme dentro do seu coração. E o que eu vou te falar agora é o mais concreto, o mais específico, né? O mais transformador de tudo que você já ouviu nesse vídeo. Eu vou te falar sobre o saldo. Não o saldo de hoje, que talvez ainda seja o mesmo de ontem, o mesmo da semana passada, o mesmo que te tira o sono e te aperta o peito toda vez que você abre o aplicativo do banco com aquela mistura de esperança e medo. Eu vou te falar sobre o saldo que está chegando, o saldo que o céu já registrou, o saldo que carrega o seu nome. O saldo que vai fazer você fechar o aplicativo, olhar para o teto e chorar de joelhos em gratidão, porque vai entender que só pode ter sido eu. Mas antes de chegar lá, eu preciso te fazer uma pergunta que ninguém te faz. Uma pergunta que parece simples, mas que carrega um peso enorme. Você realmente acredita que merece ser abençoado? Não estou perguntando se você acredita que eu sou capaz de abençoar. Estou perguntando se você acredita que você, com todo o seu histórico, com todas as suas falhas, com todos os seus erros do passado, merece receber o bem que está chegando. Porque muita gente bloqueia a própria bênção, não por falta de fé em mim, mas por falta de fé em si mesma. Por um sentimento profundo e silencioso de indignidade que diz: Deus pode me abençoar, mas provavelmente vai escolher alguém mais merecedor. E eu preciso destruir esse pensamento agora. Preciso arrancar ele pela raiz com a força da minha palavra e plantar no lugar dele uma verdade que não pode ser movida. A verdade é esta: a minha bênção não é salário, não é pagamento por serviços prestados, não é recompensa proporcional ao mérito humano. A minha bênção é graça, e graça, por definição, é favor imerecido. É o que eu dou, não porque você é perfeito, mas porque eu sou bom. Não porque você não falhou, mas porque o meu amor não falha. Não porque você fez tudo certo, mas porque eu sou o Deus que redime o que foi errado e transforma em glória o que seria vergonha. Você merece a bênção que está chegando. Não pelos seus méritos humanos, mas porque você é filho meu. Porque o sangue que cobre a sua vida tem valor eterno. Porque eu não faço filho para viver em escassez. Eu faço filho para viver em herança. E a herança que eu preparei para você é boa, é muito boa. Agora deixa eu ir dimensão por dimensão, com precisão e com detalhe, sobre o que eu prometo mover a partir de hoje na sua vida. Porque você merece uma resposta específica, não palavras genéricas de encorajamento, mas uma declaração clara do que está em movimento no sobrenatural agora. A primeira dimensão é a da provisão para a necessidade mais urgente. Eu sei exatamente qual é a coisa que mais te preocupa agora. Não preciso que você me conte. Eu já sei. Sei o número exato da dívida mais pesada. Sei o nome do credor que mais te incomoda. Sei qual é a conta que vence primeiro e que você ainda não sabe de onde vai tirar o dinheiro. Sei o boleto que está escondido em alguma gaveta porque olhar para ele dói demais. Eu sei de tudo, e é exatamente sobre essa necessidade mais urgente, mais concreta, mais angustiante que eu decreto provisão hoje.
Não estou declarando que uma solução vai aparecer de forma mágica e inexplicável, embora eu seja perfeitamente capaz de fazer isso e já tenha feito inúmeras vezes na história de pessoas que me buscaram com fé. Estou declarando que eu vou abrir um caminho que hoje não existe para os seus olhos. Vai aparecer um caminho onde havia apenas parede. Vai aparecer uma saída onde havia apenas becos sem saída. Vai aparecer uma oportunidade, um contato, um pagamento que não estava previsto, uma negociação que se resolve de forma surpreendente. E quando você olhar para aquela solução, vai perceber que não foi você que encontrou ela. Ela foi colocada na sua frente por uma mão que você não vê, mas que nunca para de trabalhar a seu favor. Pode ser que chegue como uma mensagem inesperada de alguém que te deve e que de repente decide pagar. Pode ser que chegue como uma proposta de trabalho ou negócio que aparece exatamente no momento que você não esperava mais nada. Pode ser que chegue como uma renegociação de dívida que sai melhor do que você jamais teria negociado sozinho. Pode ser que chegue como uma transferência, um depósito, um envelope, de um lugar e de uma forma que você nunca poderia ter planejado, mas chegará. Isso é decreto, isso é promessa, isso é a minha palavra, e a minha palavra não volta para mim vazia. A segunda dimensão é a da liquidação das dívidas. Meu filho, minha filha, eu preciso que você ouça isso com toda a seriedade que essa declaração merece. As suas dívidas têm prazo de liquidação. Não o prazo que o banco estabeleceu, não o prazo que o credor ameaçou, não o prazo que a calculadora humana projeta, o prazo que eu determinei. E esse prazo está mais próximo do que você imagina. Eu vejo cada dívida que você tem. Vejo o cartão de crédito que acumulou juros sobre juros até se tornar um valor que parece impossível de pagar. Vejo o empréstimo que você fez tentando apagar um incêndio e que acabou gerando outro. Vejo a dívida com parente, com amigo, aquela que dói mais do que qualquer dívida bancária, porque mistura dinheiro com afeto e cria uma pressão que é financeira e emocional ao mesmo tempo. Vejo o financiamento atrasado, vejo o nome negativado, vejo tudo, e sobre cada uma dessas dívidas eu decreto liquidação. Não alívio temporário, liquidação. Não renegociação que prolonga o sofrimento, liquidação. Não pagamento do mínimo que nunca chega ao fim, liquidação total. Uma por uma, na ordem que eu determinar, cada dívida que pesa sobre a sua vida vai ser quitada. E quando a última delas for zerada, você vai sentir uma leveza no seu coração que você esqueceu que existia. Uma leveza que vai fazer você entender o que é caminhar de cabeça erguida, sem o peso constante de quem deve. Existe um processo espiritual que acelera isso, e eu quero que você comece hoje. O processo é simples. Pegue um papel e escreva cada dívida que você tem. Nome do credor, valor, data de vencimento. E ao lado de cada uma, escreva: liquidada pelo poder de Deus. Isso não é magia. É fé declarada em forma física. É você dando substância às coisas que espera, como a minha palavra diz. É você concordando com o que eu já decretei. E quando o seu acordo se junta ao meu decreto, a manifestação se acelera. A terceira dimensão é a da abertura de novas fontes de renda. Existe um dom dentro de você que ainda não foi transformado em recurso. Existe uma habilidade, um conhecimento, uma capacidade que você tem, que talvez as pessoas ao seu redor já reconheçam, que talvez você mesmo já saiba que tem, mas que nunca foi monetizada. Nunca foi transformada em negócio, em serviço, em produto, em fonte de renda. E a razão pela qual isso ainda não aconteceu não é falta de talento, não é falta de capacidade, é falta de momento. E o momento chegou. Eu vou começar a te mostrar caminhos. Vou trazer pessoas que vão reconhecer o valor do que você tem a oferecer. Vou abrir portas em mercados que você ainda não tentou.
Vou te dar ideias que vão parecer simples, mas que têm dentro delas o potencial de mudar completamente o seu patamar financeiro. Vou te conectar com pessoas que têm o que você precisa para começar. Seja recurso, seja conhecimento, seja simplesmente a oportunidade certa na hora certa. Muitos de vocês vão receber nos próximos dias uma ideia tão clara, tão específica, tão detalhada, que vai parecer que alguém descreveu um plano de negócios na sua mente enquanto você dormia. Quando essa ideia chegar, não a descarte como fantasia, não a archive como seria bom, mas não é o momento. O momento é agora. Anota, desenvolve. Ora sobre ela, pergunta a mim cada passo, e eu vou te guiar, passo a passo, decisão por decisão, até que aquela ideia se torne realidade e aquela realidade se torne renda. Existe também a possibilidade de que a fonte de renda que está chegando não seja algo completamente novo, mas sim a expansão do que você já tem. O emprego que recebe uma promoção que parecia impossível. O negócio que estava estagnado, que de repente começa a crescer. A clientela que parecia esgotada, que de repente aumenta. O serviço que você presta que passa a ser reconhecido em um nível maior. Esteja atento para a expansão do que já existe, porque às vezes a bênção não vem por um caminho completamente novo, mas pelo aprofundamento do que já foi plantado. A quarta dimensão é a da restauração do que foi perdido. Esta é uma das dimensões mais poderosas da minha provisão e uma das menos compreendidas. As pessoas entendem que eu posso dar coisas novas, mas poucas pessoas realmente acreditam na profundidade necessária, que eu restauro o que foi perdido, que eu devolvo o que foi roubado, que eu compensa o que foi injustamente tirado. Mas é isso que eu faço. É parte do meu caráter. É parte da minha natureza de justiça e de amor combinados. Eu não sou apenas o Deus que provê para o futuro. Sou também o Deus que restaura o passado. O Deus que faz o gafanhoto devolver o que comeu. O Deus que multiplicou os anos do Jó de tal forma que ele terminou com o dobro de tudo que tinha antes de perder. O Deus que pegou José, que perdeu sua liberdade, sua família, sua juventude, seus sonhos, e o colocou em uma posição onde tudo que foi perdido não só foi recuperado, como foi superado exponencialmente. Você perdeu dinheiro, você perdeu tempo que virou dívida, você perdeu oportunidades que passaram enquanto você estava sobrevivendo em vez de prosperar. Você perdeu anos de potencial financeiro que poderiam ter sido diferentes. E pode ser que você tenha até um sentimento de estou atrasado. Um sentimento de que o tempo passou e você está aquém de onde deveria estar para a sua idade, para o seu nível de esforço, para tudo que você investiu. Eu decreto hoje sobre o seu atraso, compensação. Eu sou o Deus que recupera os anos perdidos e os converte em uma aceleração, que comprime em pouco tempo o que levaria décadas para acontecer naturalmente. O que você perdeu em 10 anos pode ser restaurado em 2. O que levaria mais 20 anos para construir pode ser edificado em 5. Isso não é ilusão, é a minha natureza sobrenatural atuando sobre uma realidade natural. É o tempo de Deus comprimindo o tempo humano quando ele decide agir com favor extraordinário sobre uma vida. A quinta dimensão é a da paz financeira. Essa dimensão é a que as pessoas menos incluem na lista quando pedem a mim por provisão financeira. Mas é talvez a mais preciosa de todas. Porque você pode ter dinheiro e não ter paz. Pode ter conta cheia e coração ansioso. Pode ter as dívidas pagas e uma mente que já encontrou outra coisa para se preocupar. A paz financeira não é apenas a ausência de dívida, é a presença de uma tranquilidade profunda, enraizada na confiança em mim, que te permite viver o dia de hoje sem o peso opressivo de angústia sobre o amanhã. Essa paz é o que eu prometo depositar no seu coração junto com a provisão material. Uma paz que não depende do número do saldo, porque você já entendeu que quando eu cuido, o saldo fica bem.
Uma paz que não é abalada pela instabilidade da economia, pela oscilação do mercado, pela incerteza do emprego, porque você já entendeu que a sua fonte não é o emprego, não é o mercado, não é a economia. A sua fonte é eu. E eu nunca falho, nunca entro em crise, nunca fico sem recursos, nunca me declaro falido. Essa paz vai começar a pousar sobre você a partir de hoje. Vai começar como uma sensação sutil de que algo mudou, uma leveza que você não sabe explicar, uma tranquilidade que parece estranha diante da sua situação atual. Não ignore isso. Reconheça, cultive. É o sobrenatural chegando antes do natural. É a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardando o seu coração e a sua mente, exatamente como a minha palavra promete. A sexta dimensão é a da mudança de patamar definitiva. Eu já disse isso antes, mas preciso aprofundar aqui porque é crucial que você entenda. Eu não estou te restaurando para o mesmo nível em que você estava antes das dificuldades. Eu não estou te devolvendo ao ponto de partida. Eu estou te levando para um nível que você ainda não conhece. Um nível acima do que você viveu no seu melhor momento até agora. Mudança de patamar significa que o novo normal da sua vida financeira vai ser diferente de tudo que foi normal antes. Significa que coisas que hoje parecem impossíveis, ter uma reserva de emergência, ter um investimento, ter uma propriedade, ter uma renda passiva, ter a capacidade de ajudar os filhos de uma forma substancial, ter a liberdade de dar com generosidade sem sentir apertar. Essas coisas vão se tornar o seu cotidiano. Não de uma vez, não amanhã de manhã, mas numa progressão que começa agora e que, dentro de um ano, vai ser irreconhecível em comparação com hoje. Mudança de patamar também significa mentalidade. Significa que a forma como você pensa sobre dinheiro vai mudar. A relação que você tem com finanças vai mudar. O nível de consciência que você tem sobre onde o seu dinheiro vai mudar. O tipo de decisão financeira que você toma vai mudar. E essa mudança de mentalidade é o que sustenta a mudança de patamar material. Porque sem a transformação interna, qualquer recurso externo se perde eventualmente. Mas com a transformação interna que eu opero em você, cada recurso que chegar vai ser administrado com sabedoria, multiplicado com fé e preservado com responsabilidade. Eu quero que você feche os olhos agora, respira fundo e entra comigo por um momento numa imagem do futuro que é real. Não fantasia, não ilusão, mas visão profética do que está determinado para a sua vida. Imagina você daqui a um ano. Você acorda de manhã, pega o celular, abre o aplicativo do banco, não com aquele aperto no coração, não com aquela mistura de medo e esperança, mas com tranquilidade, com paz, com a certeza de alguém que sabe que está bem. E o número que você vê confirma o que você já sentiu ao acordar. Está bem. Mais do que bem, as dívidas que te oprimiam não existem mais. A reserva que você pensou que jamais conseguiria construir está lá, crescendo. O negócio que eu plantou no seu coração está funcionando. A renda que parecia impossível está chegando. A paz que parecia distante é o seu estado normal. Você se levanta, come o café da manhã sem o peso no peito que você carregou por tanto tempo. Chega no trabalho, ou no seu negócio, ou no seu espaço de criação, com uma energia diferente. Uma energia que não é a energia de quem está sobrevivendo, mas a energia de quem está prosperando. Uma energia que contamina as pessoas ao seu redor de uma forma positiva, que faz as pessoas perguntarem: o que aconteceu com você? Você parece diferente. E você vai sorrir e dizer: Deus aconteceu comigo. Essa imagem não é sonho, é o decreto que saiu da minha boca esta manhã com o seu nome. É o destino que foi confirmado nas alturas quando seu nome foi pronunciado. É o futuro que está sendo construído agora enquanto você ouve essas palavras e seu coração diz sim.
Eu preciso que você faça uma coisa agora. Pega o seu celular, abre o aplicativo bancário, olha para o número. Esse número representa tudo o que foi. A escassez, o sufoco, a espera. Grava esse número e então diz em voz alta com a sua própria voz, com toda a fé que você tem, mesmo que seja pequena, mesmo que seja trêmula, mesmo que venha acompanhada de lágrimas. Senhor, eu vejo esse número, mas eu creio no seu decreto. Eu creio que esse número vai mudar. Eu creio que a virada é real. Eu creio que as suas promessas são verdadeiras. E eu te agradeço agora por fé, pelo que ainda não posso ver, mas que eu sei que está vindo. Em nome de Jesus, amém. Essa oração que você acabou de fazer, ou que você vai fazer quando terminar de assistir, é o seu ponto de virada. É o momento em que a sua fé declarada se juntou ao meu decreto pronunciado. E quando as duas se encontram, nada mais pode segurar o que está chegando. Confira seu saldo depois desse vídeo. E nos próximos dias, semanas, meses, fique de olho. Porque o Deus que decretou, o Deus que pronunciou o seu nome, o Deus que quebrou as correntes, o Deus que preparou suas mãos, esse Deus está cumprindo a sua palavra. E o saldo que você vai ver é apenas o começo da história mais bonita que a sua vida já contou. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua.